Osteomuscular. Pensa num negócio legal de conversar sobre. Então vai ser bem rápido, vai ser bem intenso para poder lembrar dos principais pontos do exame osteomuscular e nós vamos começar com os conceitos básicos de tudo que envolve a parte osteomuscular, ou seja, tanto a parte óssea quanto a parte muscular. Então, o conceito mais easy, básico, é que nós temos três tipos de articulações, entre elas sinovial, cartilaginosa e fibrosa. Apenas três principais tipos de articulação: sinovial, cartilaginosa e fibrosa. Nós temos dois tipos, nós temos a sinovial, cartilaginosa e fibrose, e nós temos alguns tipos de articulações que nós denominamos como sinartroses, anfiartroses e diartrose. Então, três principais tipos de articulação. Eu decorei da seguinte maneira: S, F, C. Sinovial, fibrosa, cartilaginosa. É uma forma que eu decorei SFC, ou eu penso da seguinte maneira: sinovial é a que existe uma bolsa líquida, depois você tem a cartilaginosa, que é um pouco mais rígida, e por fim você tem a fibrosa. Essa daí, ela é com certeza mais rígida. Então você tem SFC, SCF. Sinovial, cartilaginosa e fibrosa. Tipos de articulação. Nós temos aí as sinartroses, que são articulações onde os ossos são unidos por um tecido fibroso denso sem mobilidade. E a gente sabe que tem sinovial, cartilaginosa e fibrosa, então sinartrose está relacionado com a parte fibrosa. Articulações onde os ossos estão bem unidos. Exemplo, suturas do crânio. Sindesmose tibiofibular distal. E aí você tem as anfiartroses. Olha que louco, olha que sensacional. Nas anfiartroses, você já tem uma articulação cartilaginosa. Então, nós temos sinovial, cartilaginosa e fibrosa. Agora nós estamos na little C. Olha que interessante, olha que legal. Então, as articulações cartilaginosas vão ter o nome de anfiartrose. As mais fibrosas, olha que forma de lembrar. Sinovial começa com sina. Sinartrose também começa com sina. Só que sinartrose é o contrário de sinovial. É a mais fibrosa possível. Então, articulações fibrosas. No caso, imóveis. Isso é importante de se lembrar, né? Sinartrose é justamente o contrário de sinovial. Então, é imóvel e tem fibrose. Anfiartrose, nessa articulação cartilaginosa, que a gente já sabe que a cartilagem é um pouquinho mais fibrosa que a sinovial, então ela é móvel, mas semimóvel. Olha que legal aquele mesmo raciocínio que eu trouxe agora há pouco. Quando a gente fala de diartrose, a gente vai lembrar sinovial, cartilaginosa e fibrosa. Aqui você tem articulação sinovial, altamente móvel. Diartrose. Então você percebe que sempre tem aqui um artrose, artrose. O que muda é o anf, é o sina e aqui é o dia. Né? Então eu penso da seguinte forma: quem acorda aí para aproveitar o dia para correr é a diartrose. Né? A anfi é meio anfíbio, ele meio está na água e está na terra, então ele é semimóvel. Sina, aqui a sina é o contrário da sinovial. Né? Eu falei que sina era igual ao sinovial, mas não é. Então é o contrário. Aqui você tem diartrose na articulação sinovial,
muito móvel, altamente móvel, extremamente móvel. Articulação em que os ossos são separados por uma cavidade articular preenchida com líquido sinovial envolvido por uma cápsula articular. Na anfiartrose você tem sínfise púbica, discos intervertebrais, né? Sindesmose chifoesternal, né? Ali no chifóide, no externo. Na diartrose, você tem um ombro, gleno-humeral, você tem um joelho femorotibial, você tem um quadril coxo-femoral, você tem um cotovelo, punho e tornozelo, que é diartrose, anfiartrose, sinartrose. Então, beleza. Quais são os tipos de articulação sinovial, que é diartrose? Então, o que acontece? Você tem as esferoides, né? Glenohumeral aqui no ombro. Superfície convexa, cavidade côncava, movimento de grande amplitude, flexão, extensão, abdução, adução, rotação, olha, isso é novidade. Circundação, o exemplo é o ombro e o quadril. Show de bola. Gínglimo. Então, quando a gente fala de gínglimo, né, o que você tem aqui, ó? Quando você tem aqui o gínglimo, você tem aqui uma parte achatada plana. Lembrando que é tudo sinovial. O movimento em um único plano, flexão e extensão. Poxa, lembra demais essa região aqui do cotovelo, né? Interfalangianas da mão e do pé, né, os dedos, as interfalangianas. É gínglimo. Então a gente acabou de ver a esferoidal, gínglimo, né? Gínglimo, fazer esse movimento aí de flexão e extensão. E agora a gente está vendo a outra sinovial, diartrose bicondilar. Convexo ou côncavo, lembrando que a gente falou que a gínglimo é plano, aqui é convexo, em uma cavidade côncava, e aqui é convexo ou côncavo, né? E tem um movimento de duas superfícies articuladas que não podem ser desassociadas. Um exemplo é o joelho, né? Que é um joelhão. Você tem a articulação temporomandibular ATM, que faz aí uma movimentação de duas superfícies articuladas que não podem ser dissociadas. Beleza? Bem legal. Agora nós vamos falar dos sintomas mais comuns ou relevantes dentro do osteomuscular. E aí nós vamos falar sobre artralgia, cervicalgia, lombalgia, parestesias e mialgia, né? Que, como nós estamos fazendo uma mega revisão, não vou gastar meu tempo aqui te explicando esses termos, né? Quando a gente for falar de artralgia, a gente tem que lembrar aqui, ó, da localização, e você tem que perguntar: você sente dor em suas articulações? Good question. Você sente dor nas articulações? Por quê? Artralgia é dor nas articulações, né? Acabei falando que eu não queria, né? Explicando. Então, peça ao paciente que caracterize a dor, como é a dor, esclareça o mecanismo da lesão, principalmente se história, determine se a dor é articular ou extraarticular, aguda ou crônica, inflamatória ou não inflamatória, monoarticular ou poliarticular. Isso faz uma diferença. Aqui você tem um quadro, né, das causas mais comuns da dor articular, de acordo com a idade. Então, menos de 60 anos, você tem tensão repetida ou síndrome de uso em excesso, tendinite, bursite, né? Você tem aqui a artrite microcristalina, gota, doença por depósito de cristal de pirofosfato de cálcio, né? Gota é depósito de ácido úrico, né?
artrite psoríatica, artrite reativa, artrite infecciosa por gonorreia. E aí você tem outras infecções. Maior que 60 anos tem fratura osteoporótica, gota, pseudogota, PMR e artrite séptica bacteriana. Beleza, essas são as causas mais comuns de acordo com a idade. Agora nós vamos falar sobre os sintomas associados, as manifestações sistêmicas de outro sistema órgão, né? Febre, calafrio, erupção cutânea, fadiga, anorexia, perda ponderal e astenia. Tudo isso aí faz parte do paciente que tem uma querela osteomuscular, né? Se a gente for explicar, por exemplo, sobre a bursite, né? O que o paciente sente, né? Pô, sente uma fadiga, né? Alguns chegam a falar sobre astenia, algum tipo de perda ponderal. Então, são sintomas constitucionais associados e manifestações sistêmicas de outros sistemas ou órgãos. Tá certo? Isso aqui é importante. Quando nós vamos falar agora sobre cervicalgia, né? Na parte cervical, então o que acontece? Você vai investigar a localização exata, se é irradiação para ombros ou membros superiores, fraqueza muscular em membro superior ou membro inferior, se há disfunção vesical ou intestinal. Então, por exemplo, disfunção vesical. O que acontece? Só um ponto aqui. Não, eu não vou comentar, não. Queria comentar uma curiosidade, vamos focar no básico. Então, cervicalgia, repetindo, você vai investigar o local exato, se há irradiação, né, para membros superiores, fraqueza muscular, membro superior inferior, se há disfunção vesical ou intestinal. Ainda na cervicalgia, se relatar traumatismo cervical, como em acidentes automobilísticos, você vai perguntar sobre a dor, a palpação no pescoço, e aí você vai considerar risco de lesão medular cervical. Lombalgia. Quando a gente for falar de lombalgia, você tem que verificar se a dor está localizada na linha mediana sobre as vértebras ou região paravertebral, né? Se irradia para membro inferior, você vai perguntar sobre parestesia, fraqueza associada e a história do trauma, né? Como raios teve aí uma lombalgia. Verificar se há disfunção vesical ou intestinal associada. E aqui, ó, você tem técnica de exame e abordagem dividida em 3 sessões: inspeção visual, palpação e avaliação do movimento articular. E aí, você vai olhar, sentir e mover, né? Vamos falar sobre isso, né? A técnica de exame, ela do osteomuscular, ela vai desde a avaliação básica, ectoscopia, né, avaliar o que está ali, a inspeção, a palpação e realizar um movimento, tá certo? Acho que é bem de boa isso aqui, eu acho que não precisa fizer um pouco mais de movimento, eu vou fazer dessa forma aqui, tá bom? Palpar, né? Sinta pontos de referência da anatomia da superfície utilizando para a palpação de pontos doloridos, crepitações, né? Sensação palpável de triturar no movimento de tendões ou ligamentos sobre o osso, né? Perda de cartilagem ou coleção de líquido. Né? Amplitude de movimento, você vai mover, né, as articulações envolvidas no movimento ativamente pelo paciente e em seguida passivamente pelo examinador. Então, palpa, quando você for palpar e sentir esses pontos de referência da anatomia da superfície,
estão doloridos, que tem a sensação de dificultar o movimento ali, né? Tem algum problema do tendão, ligamento sobre o osso, perda de cartilagem ou coleção de líquido? Claro que você não vai saber, né, se deu uma diminuição de líquido, mas se está dolorido, se tem uma crepitação, então você deve pensar nisso. Amplitude de movimento, mova, né, nas articulações envolvidas são movidas ativamente pelo paciente e em seguida passivamente pelo examinador. Então você vai ter dois tipos de movimentos aqui, né? Ativo e passivo. Aqui você só vai avaliar, né, por meio da palpação. Beleza. Na ATM, né, nós vamos inspecionar o rosto e a ATM, palpar a ATM, né, que é o músculo que juntamente ali com os músculos relacionados à mastigação, masseter, temporal, pterigódeo. Avaliar a amplitude de movimento, abertura, fechamento, protusão, retração, movimentos. A laterotrusão, né? A gente sabe que é possível realizar uma movimentação aqui de lateralização, né? Bem característico. Beleza. Então, os músculos da mastigação, esse tem um temporal, medial, masseter e pterigódeo lateral, né? Você tem aqui a articulação do osso temporal com a mandíbula, articulação temporomandibular. Ombro. Você vai inspecionar e palpar, avaliar a amplitude de movimentação, flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial, lateral, circundação e executar algumas manobras especiais. Então você viu aí, né? Você mexe com palpa, mexe, movimenta tudo que você pode, flexão, extensão, abdução, adução, rodar, né? Porque você tem o ombro lá que é de artrose, então é sinovial, que faz circundação, né? E aí você tem umas manobras especiais, arco doloroso, teste de Nier, teste de Hawkins, né? Teste de queda de braço e teste de lata vazia. Então vamos falar sobre cada um deles aí. Aqui você está vendo o ombro, né? Articulação glenomeral que a gente chama. Eu acabei de falar, né, que ele é de artrose, sinovial, etc e tal. Você tem uns músculos aqui, né? Saudade, estudar os músculos, processo coracoide. Você tem o manguito rotator, né, que são os músculos que fazem parte aí, né, dessa articulação. Você tem o infraespinal, subescapular e redondo menor. E esse tem os movimentos do uso do ombro, né? Então aqui você tem o arco doloroso acrômio clavicular, né? Então nesse arco doloroso aqui, ó, do glenomeral, você tem de 45 graus a 60, depois até 120, depois 170, depois 180. Aqui sem dor, arcos dolorosos glenomeral, né? Então no teste do arco doloroso aqui, ó, aqui achei bem bacana isso aqui, acho muito legal. Pode indicar problemas na articulação glenomeral, especificamente no espaço subacromial, tendinite supraespinhal, bursite, arco doloroso, isso aqui é uma verdade, né? Quem tem bursite geralmente indica problemas na articulação acromioclavicular. Olha que legal. Então aqui você tem acromioclavicular, né? Aqui você tem um subacromial, né, de 45 a 60. Subacromial e aqui acromial, lá no 120. Muito bacana. Seu ombro passa nesse teste de drop arm, né? Então você tem aqui avaliar a integridade dos músculos, do manguito rotador do ombro, com foco principal em detectar rupturas do tendão do músculo
supraespinhal, tá certo? Teste de queda do braço. Eleva, solta, né? E depois você deixa ele ter uma queda brusca, né? Manguito rotator lesionado. Aí a pessoa vai sentir com força e vai doer. Teste de Neer. Isso aqui é bem legal. Indicado para verificar a compressão de estruturas subacromiais. Então, foco do Neer subacromial. Como lá no 45, 60 graus do arco doloroso. Né? Paciente em pé ou sentado, examinador apoia as duas mãos na região superior do ombro, acrômio clavicular, com outra mão apoiada no braço do paciente, pedir que o mesmo realize a flexão do ombro. Se o paciente referidor, o teste é positivo. A dor é um sinal de impacto subacromial ou ruptura do manguito rotator. Teste de Hawkins. Teste de Hawkins-Kennedy. Né? Então, você tem um impacto subacromial ou lesões no manguito rotator. Né? Então, você vai avaliar, o avaliador vai flexionar o ombro e o cotovelo do paciente a 90 graus. E em seguida ele vai girar o braço para baixo. Simples assim. Rotação interna. Se esse movimento provocar atrito e dor, o teste é considerado positivo. Teste da lata vazia. Joe. Avalie a integridade do músculo e tendão supraespinhal, que fazem parte do manguito rotator do ombro. Ele serve para identificar... Ah, tá, só um ponto aqui. Quando você flexionar o ombro e o cotovelo para 90 graus, e seguir girar o braço para baixo, né, da forma que está descrita aqui na imagem, essa rotação interna aí, ela consiste, um ponto que eu iria comentar que eu uso para lembrar, eu tento lembrar que essa mão aqui ela está indo mais para dentro. Então seria, entre aspas, a região interna. E aí eu lembro que eu estou fazendo a rotação interna, né? Que isso aqui faz uma diferença. E se esse movimento provocar atrito, eu dou o teste considerado positivo. Então, mais uma vez, subacromial ou lesões no manguito rotator, como lá na queda do braço. Teste da lata vazia. Jobe avalia a integridade do músculo e tendão supraespinal. Esse é diferente. Supraespinal, que fazem parte do manguito rotator do ombro. Ele serve para identificar tendinites, fraqueza ou rupturas na região. Dor ou fraqueza indicam lesões no manguito rotator. E essa da lata, né, a pessoa vai colocar o polegar aqui para baixo, né, o polegar da pessoa está aqui. Né. Esse aqui é um ponto interessante. Posição, o paciente fica em pé ou sentado, eleva os braços a 90 graus no plano escapular, cerca de 30 graus à frente do corpo, com os cotovelos estendidos. Posição da lata vazia, o paciente faz rotação interna máxima dos ombros, como se estivesse esvaziando o conteúdo de duas latas. Polegares apontando para o chão. Pessoal, nesse ponto aqui que eu estou conversando com vocês, eu queria que vocês ficassem alegres, que vocês ficassem animados, vocês vão vencer. Não deixa ninguém falar isso ao contrário. A vida não é linear, a vida ela dá voltas, o mundo não gira, o mundo capota. Deus ele é justo, Deus ele é real, né? As dificuldades que você pode estar passando agora, que só você consegue ver. Lembre-se, Deus também vê isso, tá certo? Você não está sozinha, você não está sozinho. Pode parecer que a opinião das pessoas vão prejudicar você, mas não vão prejudicar você.
Pode parecer que a opinião das pessoas vão lesionar você, mas não vão lesionar você. Fique firme, confie em Deus. Lembre-se que Deus ele que guia a sua vida, né? Esse é um ponto importante. E agora vamos voltar de novo para a bunda na cadeira, assistir aula e estudar. Então, teste da lata vazia Jobe avalia a integridade do músculo e tendão supraespinhal que fazem parte do manguito rotator do ombro. Ele serve para identificar tendinites, fraqueza e rupturas na região. Dor ou fraqueza indica lesão no manguito rotator, né? O paciente fica em pé ou sentado, eleva os braços a 90 graus no plano escapular, né? Cerca de 30 graus à frente do corpo, com o cotovelo estendido, posição da lata vazia. O paciente faz rotação interna máxima dos ombros, como se estivesse esvaziando o conteúdo de duas latas, polegares apontados para o chão, né? Resistência. O examinador aplica uma força moderada para baixo nos antebraços ou pulso. O paciente deve tentar resistir a essa força. Avaliação. O teste é considerado positivo se o paciente relatar dor na face anterolateral do ombro ou apresentar fraqueza acentuada em comparação. Dor ou fraqueza indica lesão no manguito rotator, com o lado contralateral. Então é isso. Cotovelos. Inspecionar, ver, palpar o olecrano, epicôndilos medial lateral. Não sei quem lembra disso aqui, é famosíssimo. Avalie, acho que tem escrito errado isso aqui, não tenho certeza. Amplitude de movimento. Flexão, movimentar, né? Pronação, supinação. Manobras especiais. COSEN, se indicada, que veio condilite lateral. Então vamos lá. Flexão, extensão, pronação, supinação. Né? Famosa academia. Né? A movimentação da academia. Então é isso, tem muita que falar sobre cotovelo não. Aí você tem um teste de Cosen utilizado para diagnosticar epicondilite lateral, o tal do cotovelo de tenista, né? Então tá aí, tem muito segredo esse movimento aqui não. Mãos e punhos, você vai inspecionar e palpar a estrutura dos dedos, mãos e punhos, avaliar a amplitude de movimento, fazer flexão, extensão, abdução, né, desvio radial, adução, desvio na, os dedos, você vai fazer muitos movimentos, flexão, extensão, abdução, polegar também. Olha lá, vamos fazer. Então aqui flexão, extensão, hiperextensão, certo? Desvio na, desvio radial, né? Aqui você tem o semilunar, os famosos escafoide, rádio, né? Estiloides, pisiformes, piramidal, ganchoso, trapezoide, trapézio, por aí vai. Metacarpos, falange proximal, sesamoides, falange distal e falange medial. Abdução e adução, flexão e extensão. E aí você tem um polegar. Que aí faz adução, abdução, extensão, flexão, posição, reposição. Tá bom? Mãos e punhos, execute manobras especiais, se for indicado. Aqui você tem um teste de Finkelstein, se eu não me engano esse teste, eu acho bem bacana. Esses aqui também são legais, mas esse teste aqui é bem bacana. Força de preensão manual, teste para tenossinovite de polegar, neuropatia por compressão do nervo, sensibilidade, abdução, adução, oposição do polegar, sinal de Tinel e Fallen. Então, teste de Finkelstein. Então tá aqui, ó. Finkelstein. Então tá aí, ó. Eu acho bem legal esse teste aí. Se você fizer agora, eu tô fazendo agora aqui. Ele é bem eficiente, né? Você vê aí que é para teste de tenossinovite do polegar. Bem bacana. Síndrome do túnel do carpo, né? Local de compressão e dor. Nervo mediano. Então você tem um teste de Fallen, que é esse aí. Você tem teste de percussão sobre o túnel. Bem bacana. Teste de Fallen aí, né? Tá. Você sentiu dor, você tem um negócio.
Então aqui, o que é a coluna vertebral? Inspeciona a postura, inspeciona a curvatura cervical, torácica, ilíacas, pregas glúteos posteriormente, pálpebras, processo espinhoso, paravertebrais, articulações facetárias, vertebrais lombosacrais, articulação sacroiliaca, cristas ilíacas e espinhas ilíacas posteriores superiores. Coluna vertebral avalia a amplitude de movimento cervical, flexão, extensão, rotação, flexão lateral, torácico, lombo sacral, flexão, extensão, rotação, inclinação lateral. Flexão, extensão, inclinação lateral e rotação. Quadris, analise marcha, inspecione coluna lombar, pernas, regiões anteriores e posteriores, quadril, pálpebra, anatomia dos quadris, avalia amplitude de movimento, flexão, extensão, abdução, adução, rotação medial lateral, manobras especial, distensão na virilha, teste de Patrick, manobra especial, distensão na virilha, teste de Patrick. Flexão, extensão, inclinação lateral, rotação. Então é isso. Deixa eu ver aqui, teste Patrick. Teste positivo. Ocorre a reprodução da dor, limitação do movimento, a localização da dor ajuda a identificar a origem do problema. Dor na virilha, né? Sugere patologia intrínseca da articulação do quadril, como impacto fêmuro-acetabular, osteoartrite. Deve ser muito ruim, né? Dor na região lombar ou nas nádegas. Parte superior sugere disfunção da articulação sacroiliaca. Joelho, né? Inspeciona a marcha, estrutura do joelho, avalia a amplitude de movimento e realiza manobras especiais. Fêmur, patela, cartilagem, fêmur, ligamento, menisco, ligamento cruzado, ligamento anterior, tíbia. Geno-valgo. Geno-varo. Eu lembro assim, ó. O pessoal fala que valgo varo não cavalga. Quem cavalga é valgo, né? Que as pernas é fechadinhas, né, gente? Mas tá aqui varo, né? Esse jeitão aqui de sorvete, né? Não sei. Normal e valgo. Então, você tem um joelho, teste de McMurray, Apley. Ó, tem um teste que chama Apley, que é para outra coisa, né? Então, menisco, teste de abdução, vamos falar sobre cada um deles aqui logo, né? Mas são, repetindo, teste de McMurray, Apley, teste de abdução, ou valgo, teste de adução, ou varo. Então, valgo é assim, varo é mais fechadinha a perna, né? Mais assim. E valgo é mais aberto, a perninha do sujeito, né? Sinal de gaveta anterior, posterior, teste de Leitchman e sinal de gaveta posterior. Então vamos lá. Teste McMurray. Né? Então a manobra que você vai flexionar gera 90 graus, né, com a mão na interlinha articular aqui, ó, e a outra no calcanhar. Faça a rotação da tíbia enquanto estende o joelho. Então, rotação externa mais extensão. Avalia menisco medial, extensão interna mais. Então, o teste meio que vai avaliar os meniscos, está aqui em cima. Ó. Sinal positivo, está lido audível, palpável, dor na interlinha articular. Outro teste de menisco, ó. Teste de Apley, paciente em decúbito ventral, ali, ó. Aqui estava provavelmente nada. Aqui está dorsal e aqui está ventral. Joelho fletido a 90 graus. Manobra, o examinador apoia o joelho sobre a coxa do paciente, aplica compressão axial no calcanhar e roda a tíbia para ambos os lados. Em seguida, faz tração, distração com rotação. Sinal positivo, dor a compressão indica lesão meniscal. Se a dor ocorrer na tração, sugere lesão cápsulo ligamentar. Estresse em valgo, abdução, ligamento colateral medial. Posição, paciente em decúbito dorsal.
Testar em extensão total, fletido a 20 a 30 graus. Manobra. Uma mão apoia a face lateral do joelho, empurrando para dentro, e a outra segura o tornozelo, puxando para fora. Força em valgo. Sinal positivo, né? Abertura da interlinha medial ou dor local. É isso. Estresse varo, manobra, uma mão apoiada na face média do joelho, empurrando para fora, e a outra segura o tornozelo, puxando para dentro. Sinal positivo, abertura da interlinha lateral ou dor local. Então, é isso, né? No valgo, você vai fazer uma abdução. No varo, uma adução, para testar aí o ligamento colateral lateral e aqui o ligamento colateral medial. Teste de Leishman, decúbito dorsal, joelho fletido 20, 30 graus. Estabilize o fêmur distal com a mão e tracione a tíbia proximal para frente com a outra. Sinal positivo, translação anterior excessiva da tíbia e ou ausência de end-point firm, parada dura. Sinal da gaveta anterior, né? Decúbito dorsal, joelho fletido a 90 graus e quadril a 45. Pé fixo na mesa, sentando levemente sobre ele. Manobra. Segure a tíbia proximal com ambas as mãos e tracione-a anteriormente. Sinal positivo, deslocamento anterior da tíbia, maior que 5 mm em relação ao fêmur. Manobra, segure a tíbia proximal com ambas as mãos e tracione-a anteriormente. E aí você tem, né, tornozelos e pés. Inspecione tornozelos e pés. Palpe estruturas, avalie a amplitude do movimento, flexão, flexão plantar, extração, dorsiflexão, inversão e eversão. Pé varo, pé valgo, pé equíneo, pé calcâneo. Normal, chato, cavo, valgo, normal, varo. Flexão plantar e flexão dorsal. Dorsiflexão, flexão plantar. Flexão plantar. Quando os pés se movimentam contra o solo. Flexão dorsal. Realiza-se quando o pé se movimenta para cima por ação dos músculos anteriores da perna. Dorsiflexão, flexão plantar. Plano frontal. Eversão e inversão. Articulações metatarsofalangianas. Flexão e extensão. E é isso aí. Tchururu. Tudo tem seu tempo, há um tempo para cada coisa debaixo do céu. E quem controla o tempo é Deus.